A lição do discípulo. Fique, fique, conselheiro, disse Santos, apertando a mão ao diplomata. Aprenda as verdades eternas. Verdades eternas pedem horas eternas, ponderou este, consultando o relógio. Um tal Aires não era fácil de convencer. Plácido falou-lhe de leis científicas para excluir qualquer mácula de seita, e Santos foi com ele. Toda a terminologia espírita saiu fora, e mais os casos, fenômenos, mistérios, testemunhos, atestados verbais e escritos. Santos acudiu com um exemplo. 2 espíritos podiam tornar juntos a este mundo e se brigassem antes de nascer. Antes de nascer, crianças não brigam, replicou Aires, temperando o sentido afirmativo com a entonação dubitativa. Então nega que 2 espíritos... Essa cá me fica, conselheiro, pois que impede que 2 espíritos... Aires viu o abismo da controvérsia e forrou-se à vertigem por uma concessão, dizendo: Isaú e Jacó brigaram no seio materno, isso é verdade, conhece-se a causa do conflito. Quanto a outros, dado que briguem também, tudo está em saber a causa do conflito, e não a sabendo, porque a providência a esconde na notícia humana. Se fosse uma causa espiritual, por exemplo, se as 2 crianças quiserem ajoelhar-se ao mesmo tempo para adorar o Criador, aí está um caso de conflito, mas de conflito espiritual, cujos processos escapam à sagacidade humana. Também poderia ser um motivo temporal. Suponhamos a necessidade de se acotovelarem para ficar melhor acomodados. É uma hipótese que a ciência aceitaria, isto é, não sei. Há ainda o caso de quererem ambos a primogenitura. Para quê? Perguntou Plácido. Conquanto este privilégio esteja hoje limitado às famílias régias, à Câmara dos Lordes e não sei se mais, tem todavia um valor simbólico. O simples gosto de nascer primeiro, sem outra vantagem social ou política, pode dar-se por instinto, principalmente se as crianças se destinarem a galgar os altos deste mundo. Santos afiou o ouvido neste ponto, lembrando-se das coisas futuras. Aires disse ainda algumas palavras bonitas e acrescentou outras feias, admitindo que a briga podia ser prenúncio de graves conflitos na terra. Mas logo temperou esse conceito com este outro. Não importa, não esqueçamos o que dizia um antigo, que a guerra é a mãe de todas as coisas. Na minha opinião, Empédocles, referindo-se à guerra, não o fez só no sentido técnico. O amor, que é a primeira das artes da paz, pode-se dizer que é um duelo, não de morte, mas de vida, concluiu Aires sorrindo leve, como falava abaixo, e despediu-se. Bom, eu não sei se você concorda, mas o Aires tem toda uma natureza dúbia ao falar, né? Você percebeu como ele não tem uma hipótese clara e ele persegue essa hipótese e de uma forma, por exemplo, primeiro eu dou a conclusão é essa, e aí vai provando e tudo está no seu lugar. Ele é muito mais melífluo, digamos assim, né? Ele vai para um lado, ele vai para o outro. E perceba, isso daqui não é confusão mental. Isso daqui não é confusão mental. É o simples fato dele não ter uma opinião formada sobre o assunto, né? O simples fato, lembre-se, o narrador já nos disse isso, né? Ele quer evitar o desgaste de um conflito. Por que eu vou ficar aqui defendendo uma ideia específica sobre, por exemplo, uma briga antes do nascer, se eu nunca nem pensei sobre essa questão? Essa é uma boa lição pra gente, né? Nós instintivamente somos seres que aceitam
se a pessoa com a qual a gente está conversando é uma pessoa que a gente respeita, ou que negam, sem saber da coisa. Por que não aceitar a dúvida? Por que não pensar assim, olha, realmente eu não sei, nessa questão tem isso, isso, e tem aquilo, aquilo. Por que não defender os dois lados e depois deixar com que a verdade mais ou menos apareça organicamente, né? É claro, não é o propósito aqui do conselheiro Aires, é simplesmente, né, escapar de controvérsias, né? Bom, lembre-se do seguinte, Empédocles claro, um dos pensadores pré-socráticos, né? E ele é o cara que fala sobre os 4 elementos, né? Lembre-se que tem um que fala só sobre um elemento, bom, aquelas coisas que a gente estudou em filosofia, né? O interessante é que ele acredita que o amor e o ódio são poderes que separam os elementos, separam e juntam os elementos, né? Mais ou menos como no comecinho da teogonia, você tem lá os 4 deuses primordiais e 2 deles são o caos e o Eros. Se eu não estou enganado, é a Terra, o Tártaro, o caos e Eros, né? E aí, segundo algumas interpretações, eu acredito que eu estou usando a interpretação de Jaá Torrano, né? Que é um estudioso muito interessante. E segundo a interpretação dele, na verdade, Eros e o caos são muito mais forças do que matéria, né? Terra e Tártaro seriam 2 tipos de matéria, digamos assim, simplificando a ideia, e o Eros e o caos são forças, né? Não vou digredir muito sobre isso, mas essa ideia, né? O amor atrai as coisas, o ódio repele uma coisa da outra, né? Então, na minha opinião, Empédocles, referindo-se à guerra, não o fez só no sentido técnico. O amor, que é a primeira das artes da paz, pode-se dizer um duelo, não de morte, mas de vida, concluiu Aires. Então, o amor e o ódio, eles se complementam nessa formação das coisas, né? Mas, não sei se você concorda, mesmo assim, o discurso dele ficou vago. A gente termina assim, termina de ler o discurso do Aires. Eu acredito mais ou menos como se a gente estivesse conversando com ele. Nossa, é verdade, bonito o que você falou. Mas aí meio que você não respondeu a questão, meio que você não chegou a lugar nenhum. É bonito, é interessante, né? É assim que nós nos sentimos.